Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 32. Eu vejo várias pessoas conhecidas aqui, mas com certeza tem pessoas que estão vindo pela primeira, segunda vez, ou que não me conhecem. Então o presbítero Hugo pediu para eu me apresentar novamente. Todo janeiro que eu venho aqui pregar, eu tenho que me apresentar, né? Mas é porque eu estou no seminário, meu último ano no seminário. Eu não sei se todos sabem, mas para ser pastor na igreja presbiteriana, é necessário que nós façamos um curso de teologia. E eu estou cursando teologia, então, em Belo Horizonte. Esse é meu último ano. Sou casado com a Renata, temos 4 filhos, a Esther, o Timóteo, o Esdras, que orou, e a Maria, que está comigo aqui também, a minha sogra Fátima. E agradeço mais uma vez ao conselho pelo convite e a confiança em me dar a palavra. O pastor Erickson está aí de férias merecidas, né? E eu fiquei com a incumbência então de trazer a palavra aqui nessa noite. Peço aos irmãos para que continuem em oração pela minha vida, pela minha família, né? O nosso último ano, vários desafios ainda que nós temos que passar e superar. Eu tenho a certeza que os irmãos estão orando e continuem orando pela minha família. Salmo 32, então. Eu farei a leitura de todo o Salmo. Os irmãos me acompanhem, por gentileza. Salmo 32, diz assim a Escritura Sagrada: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Senhor, a tua palavra foi lida, está aberta diante de nós. E o motivo para o qual nós estamos aqui nessa noite é para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falando conosco. Nós pedimos ao Senhor que isso aconteça mais uma vez. Fale ao nosso coração, como o Senhor tem feito todas as vezes que nos reunimos para cultuar ao Senhor. E com o teu Espírito Santo, aplica essa palavra ao nosso coração e nos capacite a colocarmos ela em prática para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês gostam, se tem alguém que gosta das obras do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Eu gosto de vez em quando de assistir alguns vídeos sobre essas obras e sobre os seus autores. Final do século XV, início do século XVI, ali foi quando se deu o período do Renascimento, é chamado de Renascimento, onde vários artistas ficaram famosos, e dentre esses artistas, 4 se destacaram, que é Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. E talvez você conheça esses 4 nomes por causa das tartarugas ninjas, né? Talvez é mais famoso aí por causa das tartarugas ninja. Só que esses foram artistas da época do Renascimento. Eles pintaram belos quadros, fizeram belas esculturas. Acho que a mais famosa é o quadro da Mona Lisa, que provavelmente você já viu em algum lugar, ou talvez você já teve a oportunidade de ir lá
no Louvre e ver aquele quadro ali. Mas tem outra obra que também ficou muito famosa da época do Renascimento, que é a escultura de Davi, que foi esculpida por Michelangelo. E ela é muito impressionante, ela chama a atenção por vários motivos, e um dos motivos é o seu tamanho. São 5 metros e 22 centímetros de escultura, esculpidos em uma única pedra de mármore. Então isso já chama a atenção. Porém, ao se aproximar dessa escultura, o admirador ele pode se surpreender ainda mais por causa da riqueza de detalhes que Michelangelo fez ali no corpo de Davi, esculpiu ali. Michelangelo retratou Davi momentos antes de enfrentar Golias. Ele coloca Davi segurando a funda ali com a sua mão esquerda sobre o ombro. Em sua mão direita é possível ver as veias de Davi saltadas ali segurando a pedra que vai derrubar o gigante. Davi tem o seu rosto levemente inclinado para o lado esquerdo e em sua face uma expressão de confiança. Ele está prestes a lutar contra um inimigo de seu povo e ele está confiante de que vai derrotar aquele inimigo, aquele gigante. E é claro, meus irmãos, que a representação que Michelangelo fez através dessa escultura é apenas uma cena dessa época batalha. Nós sabemos através da escritura que, embora Davi tenha usado a funda, a pedra e a espada para lutar contra Golias, não foram essas armas nem a habilidade de Davi que derrubou, que venceu o inimigo, mas foi o próprio Senhor dos Exércitos que lutou e venceu ali o gigante. Davi estava confiante que iria vencer e venceu no nome do Senhor. E olhando para o nosso texto, Salmo 32, nós podemos nos perguntar, mas o que tem a ver essa escultura, você falar sobre artistas do Renascimento? Quando nós olhamos para o nosso texto, é possível ver Davi novamente e vitorioso, que precisou lutar dessa vez, não contra um inimigo externo, não contra um gigante de carne e osso, mas contra um inimigo interno que o próprio Davi criou com as suas mãos. Ele precisava vencer os seus pecados. Por algum tempo, Davi teve que guerrear contra este inimigo chamado pecado, que estava o impedindo de ter paz. Os pecados dele estavam impedindo ele de ter comunhão com Deus. Por causa desse pecado, por causa desse gigante, desse inimigo chamado pecado, ele estava sofrendo profundamente. Ele havia experimentado o quão difícil é sentir o peso da mão divina como resultado dos seus pecados. Alguns estudiosos do Antigo Testamento e comentaristas do livro de Salmos, eles dizem que o Salmo 32, este que nós lemos, foi escrito depois do Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo mais famoso do que o 32. Em ambos os salmos é possível ver um pecador arrependido e grato pelo perdão dos pecados. Então esses salmos eles têm esta semelhança. E embora este Salmo 32 seja carregado de afirmações por parte de Davi, por causa dos seus pecados, sobre a iniquidade, sobre penitência, sobre perdão e súplicas, esse salmo me parece ser um salmo de gratidão. Nós temos essas expressões, de perdão, de iniquidade, de mão divina pesando, mas o salmo inicia e finaliza com um pecador arrependido e alegre, grato porque ele foi perdoado por Deus. Aqui no Salmo 32, nós vemos um homem bem-aventurado. Eu sei que vocês hoje tiveram um estudo aqui sobre o Salmo 1, o Guilherme trouxe o estudo aqui hoje, sobre o homem bem-aventurado, e aqui nós estamos vendo Davi bem-aventurado, um homem muito feliz. Por quê? Porque ele foi agraciado pelo perdão de Deus. E agora, Davi, por ter sido perdoado por Deus, com a sua experiência, ele se alegra e incentiva outros a se sentirem bem-aventurados, a se sentirem felizes. Para que as pessoas que leem esse salmo,
este hino, possam se alegrar, possam exultar, possam também se sentir bem-aventuradas. E dentro deste rápido contexto, eu quero meditar com os irmãos nessa noite no seguinte tema: Deus demonstra ao seu povo que a verdadeira felicidade só é possível mediante o seu perdão reconciliador. Eu vou repetir para os irmãos que gostam de anotar. Nós, no Salmo 32, vamos ver nessa noite que Deus demonstra ao seu povo que a verdadeira felicidade só é possível mediante o seu perdão reconciliador. E Deus demonstra isso de pelo menos 3 maneiras. Temos mais maneiras, mas eu vou destacar aqui hoje 3 maneiras: através do perdão, através da proteção e através da prescrição. Através do perdão, da proteção e da prescrição. E, meus irmãos, eu peço paciência para vocês, porque no meu primeiro argumento eu vou gastar um pouco mais de tempo, porque é necessário a gente considerar e conhecer o pano de fundo, o contexto em que foi escrito este salmo. Vamos ler novamente, do versículo 1 ao 5º, volte seus olhos para a Bíblia, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmo inicia com Davi falando que o homem perdoado é muito feliz, não apenas feliz. Ele diz que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que tem os seus pecados perdoados. E, meus irmãos, notem que Davi não estava falando de alguém que ele ficou sabendo. Ele não está falando da experiência de outro. Ele tem propriedade para falar porque aconteceu com ele. A sua experiência em receber o perdão de Deus. E aí ele se considera um homem bem-aventurado, só que nem sempre Davi teve esse sentimento no coração. Nem sempre Davi se sentiu um homem bem-aventurado. Porque durante muito tempo ele teve que lutar com vários sentimentos que o acusavam e que estava longe de fazer dele um homem bem-aventurado. Davi, por muito tempo, se sentiu um homem bem angustiado. E para nós termos a compreensão maior do que eu estou dizendo, eu quero lembrá-los do relato que está em 2 Samuel 12:13, quando, depois de Davi cometer adultério com Batseba, vocês sabem, é um relato bastante conhecido, bíblico e da vida de Davi. Depois dele cometer adultério, assassinato, o profeta Natã chega e confronta ele, através de uma historinha. Ele conta a história de um homem que era muito rico, tinha várias ovelhas, e recebeu um visitante. E para servir ali um banquete para o visitante, ele não pega das suas ovelhas para sacrificar. Ele vai lá e pega a cordeirinha, a única cordeirinha de um homem pobre, para oferecer ali para aquele visitante. E aí Davi se enfurece. Ele fala: esse homem deve morrer. E o profeta Natã o confronta. Diz assim: esse homem é você. E ele declara: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. E o livro de 2 Samuel não deixa claro, não especifica qual o tempo exato entre o pecado de Davi e quando o profeta Natã chega ali para confrontá-lo. Mas nós podemos deduzir que foi um tempo muito grande, porque ele adultera com Batseba, ela fica grávida, né? Ele manda matar Urias, ela fica grávida, e só depois desse tempo, que o neném morre também, é que o profeta Natã chega ali para confrontar Davi. Então, a gente deduz que tinha passado um tempo muito grande. E durante esse tempo, Davi não estava arrependido. Pelo contrário, ele tentou esconder, ele tentou calar os seus pecados. Só que a ferida da iniquidade estava aberta. E a ferida da iniquidade precisava ser tratada. E nós sabemos que ferimentos, não são tratados colocando ali um paninho por cima para esconder, para ninguém ver. Não, é necessário que
a ferida, que o ferimento seja tratado. É necessário aplicar o remédio correto. Durante muito tempo, Davi sofreu porque tentou esconder a ferida. Só que não foi um sofrimento de arrependimento pela série de pecados cometidos. Ele estava sofrendo com a acusação do pecado em sua mente. E não apenas isso, não apenas a acusação da sua mente, porque de alguma forma Davi sofreu no seu corpo por causa dos seus pecados. Olha aí o versículo 3. Olha o que Davi fala. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Isso aqui não é apenas uma figura de linguagem. Verdadeiramente Davi sofreu na pele. E é óbvio que ele não ficaria com a mente tranquila, porque Davi conhecia a lei de Deus. Ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia que a sua conduta agora estava contrária à lei divina. Ele poderia até tentar cauterizar aquelas acusações na sua mente, mas a consciência do pecado continuaria ali. Davi estava sofrendo por causa dos seus pecados, e sua mente o acusava. Só que pior do que a acusação de sua consciência e a dor física, pior que isso foi o sofrimento de ter a mão divina pesando sobre si. Logo Davi, que estava acostumado com as mãos abençoadoras de Deus, desde a sua juventude. Nós sabemos que ele era pastor das ovelhinhas ali do pai dele. Nós sabemos que Davi tinha recebido o favor divino quando o urso chegou para atacar as ovelhas, quando o leão chegou para atacar as ovelhas. Ele tinha sido livrado da perseguição de Saul, então ele estava acostumado a receber bênçãos divinas, e agora ele estava sofrendo porque a mão divina estava pesando sobre ele. Só que esse sofrimento não é para sempre, porque o mesmo Deus que foi ofendido pelo pecado de Davi, providenciou um profeta para alertá-lo sobre a realidade do seu pecado e a necessidade de arrependimento. O que acontece aqui aos domingos é isso. O que acontece todas as vezes que nós nos reunimos para sermos orientados pela palavra de Deus através da vida de alguém, é isso. É Deus levantando uma pessoa para nos orientar, para nos instruir, para nos confrontar em nosso pecado. Talvez seja isso que esteja acontecendo aqui nessa noite. Talvez você vai ser confortado, consolado, mas talvez você vai ser confrontado. E foi o que aconteceu com Davi. E a reação dele foi dizer, no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi agora tem consciência de que foi perdoado por Deus na iniquidade do seu pecado. E algo que nós devemos prestar atenção aqui, é que não existe nenhum mérito em Davi. Nós sabemos que ele era um valente guerreiro, ele escreveu vários hinos, vários salmos, ele era um homem piedoso, só que não existe nenhum mérito em Davi ter sido perdoado aqui. Davi só se arrependeu porque o próprio Deus providenciou o profeta para confrontá-lo. O maior interessado no arrependimento de Davi era o próprio Deus. O maior interessado no seu arrependimento e no meu arrependimento é o próprio Deus. Foi Deus quem nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E meus irmãos, por mais que haja em nós uma resposta ao chamado divino, nós só podemos responder a esse chamado porque Ele nos dá fé, porque Ele nos capacita para isso. Não existe nenhum mérito em nós. Agora, a graça de Deus está superabundando na vida de Davi, porque os seus pecados são graves, e ele sabe disso. Não eram pecados acidentais, eram pecados premeditados, intencionais, iníquos, dolosos. E é com essa consciência de que seu pecado é tão grave, que ele diz no versículo 2, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E vocês sabem da diferença entre o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é aquele que você cometeu o crime. Você é culpado diante da lei. Você tem que pagar. Só que você não teve intenção de cometer aquele crime.
É como se fosse assim, você está dirigindo em uma BR, e aí do nada aparece alguém, entra na frente do carro e, infelizmente, a pessoa vai a óbito. É crime, mas você não tinha a intenção. Agora, o crime doloso, não. O crime doloso é aquele que a pessoa, ele tem a intenção, ele premedita, ele articula. Esse era o tipo de crime que Davi estava sendo acusado aqui, o pecado. O crime culposo, sem ser doloso, ele tem uma pena, mas o crime doloso, ele é mais grave. A pena tem que ser mais grave. O pecado de Davi era doloso, por isso ele tem a consciência de que merece uma punição grave. Mas ao invés disso, ele recebe perdão pelos seus crimes, perdão pelos seus pecados. Em Deuteronômio 22, versículo 22, diz que o homem pego em adultério devia morrer. Levíticos 24, 17, diz que quem matar alguém deverá ser morto. Davi tinha adulterado e Davi tinha sangue em suas mãos. Ele tinha mandado matar Urias. Então, de acordo com a lei de Deus, ele tinha que morrer. Só que ele não morre. O seu filho morre em seu lugar e Davi é perdoado. Então, ele declara que bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. E quando ele diz isso, a imagem aqui é a do sacerdote, sacrificando um cordeiro e cobrindo o propiciatório de sangue, para que assim os pecados do povo de Deus fossem cobertos. Era uma prática comum no Antigo Testamento. Davi não morreu, mas a lei de Deus precisava ser cumprida. Deus é justo. Para que o perdão fosse concedido e ele fosse livre do castigo, a justiça precisava ser feita. Não existe perdão sem justiça. Dizer que Deus perdoa sem fazer justiça é macular, é manchar a honra de Deus. A justiça precisava ser feita. E finalmente, então, a justiça de Deus foi feita, quando o filho de Davi morreu. Não o filho do adultério, que ele teve com Batseba, mas o filho de Davi, que também é filho de Deus, entregando voluntariamente a sua vida, para que os graves pecados de Davi e de todos os eleitos, para que os seus graves pecados e os meus graves pecados fossem perdoados. E isso deve falar ao seu coração. Isso deve falar ao meu coração. Nós não podemos entrar aqui nessa noite e apenas ouvir mais um relato bíblico, mais um vacilo de Davi, não. Porque nós sabemos que somos pecadores iguaizinhos a Davi. Talvez não no mesmo grau, talvez não os mesmos pecados, mas a essência, a natureza do pecado é a mesma. E o mesmo remédio que cicatrizou a ferida da iniquidade de Davi, foi usado para cicatrizar a ferida do seu e do meu pecado. O remédio que Deus aplicou para cobrir o seu e o meu pecado, foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, o sacerdote matava o cordeiro, derramava ali o sangue sobre o propiciatório, e aspergia sobre o povo, para que o povo pudesse ser perdoado. Agora no Novo Testamento, quando é instituída a nova aliança, já não há mais necessidade de sacrifícios, porque Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote, que sacrificou a si mesmo como Cordeiro de Deus, derramando o seu sangue não sobre um altar, mas sobre a cruz. E este sangue foi o remédio aplicado para curar a sua e a minha enfermidade, para que o nosso pecado fosse coberto, e assim pudéssemos dizer como Davi, que hoje somos bem-aventurados. E meus irmãos, nós devemos nos alegrar. Você é perdoado, eu sou perdoado, e diante disso a gente não pode ficar inerte, parado, apático, passivo, sem fazer nada. Nós devemos, assim como Davi, quando foi confrontado, falar no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu não consigo visualizar Davi aqui com um semblante triste, porque ele está proferindo palavras que foi perdoado por Deus. Eu imagino Davi escrevendo aqui e dizendo com um semblante alegre, e nós podemos nos alegrar porque fomos perdoados por Jesus Cristo. Então, a primeira maneira que Deus nos mostra que a verdadeira felicidade
só é possível mediante o seu perdão reconciliador, é através do perdão mesmo. Segunda maneira é através da proteção. Olha o versículos 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Depois de Davi descrever como foi o processo que ele enfrentou até chegar ao arrependimento e experimentar o perdão de Deus, ele descreve como o homem perdoado deve viver, quais atitudes, como deve ser a vida do homem perdoado. Ele diz, sendo assim, ou seja, por essa razão, por esse motivo, todo homem piedoso te fará súplicas. Por qual razão? Pela razão de ter sido abundantemente perdoado. O homem piedoso buscará reconciliação com Deus e, fazendo isso, poderá confiar na proteção divina. João Calvino, comentando sobre esse texto aqui, ele disse que Davi está orientando os crentes sobre os meios de obter perdão e essa reconciliação com Deus. E não é um simples ato de confissão. João Calvino diz que é pela fé e pela oração. Então Davi está mostrando que ninguém pode obter essa esperança da salvação, e nós temos a esperança da salvação, nós cremos que somos salvos, mas ninguém pode ter a esperança da salvação, a não ser mediante o prostrar-se, humilhar-se, suplicantemente, diante de Deus. Então este homem piedoso orará, em tempo de poder encontrar a Deus, e aqui podemos lembrar das palavras de Isaías 55:6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E para nós que somos homens e mulheres piedosos, não é difícil buscar a Deus. Na verdade, esse é um desejo do nosso coração, pelo menos deve ser. Se você é salvo por Deus, se você é um homem ou mulher piedosa, esse desejo deve estar em seu coração, esse desejo deve estar em meu coração, de buscar a Deus todos os dias, para poder encontrá-lo, de abrir a Escritura Sagrada e ouvir Deus falando conosco. Se você é crente, se você é salvo, esse desejo deve estar em seu coração. Nós não podemos ser parte do fã-clube, nós não podemos ser apenas admiradores, nós não podemos ser aqueles que seguem por causa das bênçãos, nós devemos ser aqueles que seguem Jesus por causa da comunhão, em gratidão, por causa que fomos perdoados, porque somos protegidos. E Davi, ele expressa em outros salmos, esse desejo de estar com Deus. Olha só o Salmo 34:1, diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E no Salmo 27:4 ele diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É interessante que Davi fala que queria estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, meditar no seu templo, só que o templo não estava construído. Quem construiu o templo foi Salomão, depois que Davi morreu. Então aqui Davi está dizendo que queria estar diante de Deus todos os dias. Ele tinha essa consciência de que estava diante da presença de Deus em todo o tempo. E parece, meus irmãos, que a igreja da atualidade perdeu essa consciência. Nós até adentramos aqui ao templo nos domingos à noite, tem aqueles que são mais fiéis e vêm na escola dominical, mas parece que durante a semana a gente esquece quem nós somos. Parece que durante a semana nós esquecemos que somos povo de Deus, e não pode ser assim. Nós devemos nos lembrar que Deus, Ele sabe de todos os nossos pensamentos. Nós devemos nos lembrar de que Deus ouve as palavras que proferimos. Nós devemos nos lembrar de que Ele vê os nossos atos, de que Ele vê a tela do nosso celular, quando nós estamos passando coisas às vezes indevidas. E eu digo isso não é para, Ele quer causar medo na gente, não. Nós devemos sim ter temor, ter medo, mas eu digo isso para despertar a consciência em nós,
de que nós somos peregrinos passando por essa terra. Nós não somos daqui. Nós devemos ser diferentes. Nós não somos crentes, cristãos, protestantes, como você quiser dizer, apenas no domingo. Todos os dias da nossa vida, nós devemos ser sal, luz neste mundo. Nós devemos portar como homem e mulher, homens e mulheres, piedosos. Aqui no versículo 6, falando sobre proteção, Davi diz que o homem piedoso não será atingido pelas águas turbulentas da vida. E Davi não está dizendo que agora que a pessoa é salva, ela não tem mais problema. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o salvo, o eleito, o crente, mesmo sendo de Deus, ele vai passar por tribulações, por dificuldades, só que Deus estará com ele nessas águas turbulentas, nestes ventos fortes. No versículo 7, ele continua reconhecendo que Deus é a sua proteção, o seu esconderijo, que o preserva da tribulação e ainda o cerca com alegres cantos de livramento. E é muito interessante, Davi está falando sobre perdão, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre iniquidade, e ele, aqui, como poeta que era, ele fala sobre isso, que Deus cerca o homem piedoso de alegres cantos de livramento. E é assim que acontece em nossa vida. Ao mesmo tempo que nós temos motivos para agradecer pela proteção divina, e eu sei que você tem, eu tenho também, nós podemos nos alegrar e louvar em gratidão a Deus, nós podemos cantar. Por isso que o momento do louvor aqui, ele não deve ser visto como um tempo para dar tempo dos irmãos chegarem. É o momento que vai cantando ali até o pessoal chegar. Não, não é isso. Na verdade, nós devemos chegar e já no prelúdio, que é a primeira música, nós estarmos adorando, cultuando a Deus, porque nós somos piedosos, nós somos protegidos, e nós devemos expressar isso através do nosso canto, através do nosso viver, através da nossa expressão. Por isso, quando você estiver louvando, coloque um sorriso no seu rosto. Às vezes nós nos matamos aqui na frente, né, Peter? Cante, meus irmãos, adorem com alegria. Os irmãos estão cantando tristinhos. Não, nós somos salvos, nós fomos perdoados, nós somos protegidos. Nós devemos exultar, nós somos bem-aventurados. Nós devemos, então, expressar isso. E aqui eu quero destacar mais uma coisa que temos em comum com Davi. No primeiro argumento, nós vimos que assim como Davi recebeu perdão, nós também recebemos. Agora, assim como Davi expressou que podia confiar na proteção divina, nós também podemos. Já que nós fomos livrados do pior castigo que poderíamos receber, que é o castigo eterno, no inferno, já que nós fomos livrados disso, nós podemos confiar que Deus nos guardará. Ele continuará nos protegendo quando nós passarmos por aflições. E você vai passar. Provavelmente você está passando. Nós iremos passar. Mas isso não é motivo para chutar o balde e sair murmurando, reclamando, praguejando. Não. Na verdade, isso deve fazer com que nós nos acheguemos mais a Deus. E que a gente diga: Pai, eu sei, está difícil, está doendo, estou chorando, estou perdendo o sono. Não está fácil, mas eu sei que o Senhor está comigo. E mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, eu continuarei bendizendo o Senhor, porque eu sei que o Senhor não me abandona. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e 7, disse: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, orem, se prostrem, prostremo-nos diante de Deus, para que possamos receber essa paz, essa proteção do nosso coração e da nossa mente em Cristo Jesus. O Catecismo de Heidelberg, que é um documento de fé, nós citamos muito aqui os catecismos de Westminster, a Confissão de Westminster, mas esse documento de fé aqui, o Catecismo de Heidelberg, também é muito lindo, e a primeira pergunta dele é a seguinte: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E aí vem a resposta, que é muito linda, fala sobre proteção também. O meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo,
que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. E continua: Ele me protege tão bem que contra a vontade do meu Pai do céu não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o coração. É lindo. Através do perdão de Deus, nós podemos ser verdadeiramente felizes, meus irmãos, porque mediante o seu perdão, Ele nos livrou do castigo e continua nos protegendo nas aflições. Não há motivo para o povo de Deus andar cabisbaixo, triste. Mesmo nos países em que a igreja cristã é perseguida. Eu sei, é difícil. Às vezes ter que enterrar um familiar, um amigo, ver a igreja sendo destruída, mas ainda assim nós podemos nos alegrar, porque a nossa esperança não é apenas para esse lado da eternidade. Nós sabemos que a nossa vida não se resume apenas a esse lado da eternidade. Se nós pensamos apenas aqui, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis. Nós devemos estar com a nossa mente cativa na eternidade. Um pregador muito famoso do século XVIII, se não me falha a memória, Jonathan Edwards, ele tem uma frase muito famosa que é: Senhor, crave os meus olhos na eternidade. Nós precisamos, assim como Jonathan Edwards, dizer também e viver: Senhor, crave os meus olhos, crave a minha mente, o meu coração na eternidade. Que eu não pense apenas nessa vida aqui, mas que eu me lembre que eu sou alguém que vai morar com o Senhor toda a eternidade. Eu creio que se a gente cultivar esse pensamento, essa mentalidade, nós iremos ser uma igreja mais forte, uma igreja mais feliz. E para finalizar, meus irmãos, um terceiro argumento que nós vemos aqui, que está no versículo 8 a 11, é que Deus, Ele nos dá a prescrição. Nós vimos o perdão, a proteção e agora a prescrição. Versículo 8 a 11 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Até o versículo 7, nós vemos Davi discursando sobre o perdão divino, sobre a importância da confissão e a declaração de confiança na proteção divina. Mas agora no versículo 8 a 9, faz uma pausa aí, nós vemos o próprio Deus se dirigindo a Davi. Como se não bastasse Deus ter livrado Davi do castigo e demonstrado proteção nas adversidades, Ele continua mostrando a sua graça para Davi. Ele diz que instruiria Davi acerca do caminho correto que ele devia andar. E essa instrução não seria apenas algumas vezes, porque Deus diz que, sob as vistas dele, daria conselho a Davi, ou seja, Davi estaria sob o olhar de Deus continuamente, sob o cuidado contínuo de Deus, recebendo os seus conselhos. E a instrução para Davi, que Deus dá aqui, é para que ele seja ensinável, para que ele não seja teimoso, que ele não seja cabeça dura, que ele não seja sem entendimento. A instrução é para que Davi obedeça sem precisar ser forçado, sem que ele precise ser coagido por forças maiores, por circunstâncias desagradáveis. Porque quem age assim, Deus diz que é o cavalo ou a mula. Eles só obedecem quando são dominados. Pelo contrário, eles vão agir com rebeldia, mas não é para nós sermos assim. Não era para Davi ser assim, não é para o povo de Deus ser assim. O cavalo não aceita ser amansado facilmente. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui conhece o contexto rural, já viu ou já andou a cavalo, sabe talvez mais ou menos como que é o processo de amansar um cavalo. Por mais que exista hoje um processo de amansar esses animais sem que eles sofram, ainda assim não é um processo fácil, porque eles resistem e muitas vezes se machucam. E Deus está falando para Davi não ser assim, para não ser resistente à ordem divina, para ele não ser teimoso, para ele não ser obstinado, para ele ser ensinável. É melhor obedecer com amor, com alegria, do que ter que sofrer para andar no caminho de Deus. Então,
refletindo no que Deus fala sobre não ser obstinado, resistente, agora no versículo 10, Davi faz uma comparação entre a vida do ímpio e a vida do justo, daquele que confia no Senhor. Nós sabemos que o ímpio é a pessoa de coração duro, desobediente à palavra de Deus, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Muitos ímpios têm uma boa ética, têm uma boa moral, mas não é isso que Deus pede, não é isso que Deus requer. Deus quer que o homem se arrependa dos seus pecados, para que ele seja perdoado. Ele exige arrependimento e conformidade com a sua lei. Então, Davi diz que por causa da obstinação, da teimosia do ímpio, em resistir à verdade divina, o seu fim será de muito sofrimento. Por outro lado, os que confiam no Senhor, você e eu, teremos Deus nos assistindo com a misericórdia dEle. E o sentido do verbo aqui, assistirá, lá no original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica, não é apenas que a misericórdia de Deus está presente. A ideia expressa aqui é a de que Deus nos cerca, que Ele nos envolve por todos os lados com a sua misericórdia. Mais uma vez, citando João Calvino, ele diz: Deus está munido, equipado com infinita bondade, com a qual poderá socorrer a todos aqueles que são seus. Então nós não temos que temer. Deus está equipado, munido, com infinita bondade. Nós cantamos sobre isso aqui, sobre a bondade de Deus. Isso é verdade em nossa vida. E Davi, então, finaliza o Salmo exortando, incentivando os piedosos a se alegrarem no Senhor. No versículo 11, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Este é um convite para mim e para você. É um convite para mim e para você. Nós que somos piedosos, que somos salvos, devemos fazer isso, nos alegrar, porque não existe nada que nos impeça de obtermos o favor divino. Não existe nada que possa te impedir, que possa me impedir de obter o favor divino. A graça de Deus já está disponível para você e para mim. Talvez é a primeira vez que você entrou aqui, eu não conheço todos vocês. Talvez você entrou aqui com a sua mente te acusando por causa dos pecados. Você reconheceu que é um pecador, uma pecadora, está sofrendo. E talvez até foi enganada, pensando que não existe perdão para você, mas eu quero te dizer, existe perdão para você. Existe perdão para todos aqueles que reconhecerem que necessitam de Jesus Cristo. Então se aproprie dessa graça. E talvez já tenha 10, 15, 20 anos que você anda com Jesus Cristo. Essa graça também é para você e é para mim. Todos os dias nós podemos nos apropriar do favor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós podemos nos alegrar. E aqui eu me lembro do que Paulo diz em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor e alegria. E ele segue com a série de características aqui do fruto do Espírito, mas ele diz que aquele que tem o Espírito Santo, e todo salvo, todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Você tem a alegria, você tem a paz. Então você pode se alegrar na presença de Deus. Por ter experimentado o perdão divino, Davi podia se alegrar e exortar, aconselhar os seus ouvintes a se alegrarem. Esses 4 versículos finais aqui nos trazem algumas verdades, e a primeira delas é que um crente perdoado deve ser um crente ensinável. Sejamos ensináveis, meus irmãos. Deus levanta homens e mulheres para nos orientar na nossa caminhada. Pastores, presbíteros, professores, amigos, sejamos ensináveis. Não sejamos teimosos, não sejamos obstinados. Porque um discípulo de Jesus Cristo não é obstinado. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso. O próprio Jesus Cristo, ele não foi obstinado em momento nenhum. Olhemos para o Cordeiro de Deus, que mesmo sofrendo injustiças, foi mudo para o matadouro. Em momento nenhum nós vemos Jesus resistente em cumprir a vontade de Deus. O conselho de Deus através de Paulo é para que façamos tudo sem murmurações, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Então sejamos ensináveis. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam que se temos a certeza de que somos perdoados, e você pode ter certeza porque a palavra de Deus te garante,
nós podemos desfrutar da alegria no Senhor. Seja qual for a circunstância, seja qual for as dificuldades, se a realidade da condenação ao inferno já não é mais para nós, porque nós somos salvos pelo Filho de Davi, que é Jesus Cristo, vamos nos alegrar. Para concluir, nós vemos que, por meio da experiência de Davi, nós podemos ver Deus demonstrando ao seu povo que a verdadeira felicidade só é possível mediante o seu perdão reconciliador. Esse é o tema do sermão. E ele faz isso através do perdão, da proteção e da prescrição. Do perdão, livrando o seu povo do castigo eterno. Da proteção, protegendo o seu povo nas aflições. E através da prescrição, instruindo o seu povo no seu caminho. A verdadeira alegria não está em desfrutar das coisas deste mundo, mas em sermos reconciliados com Deus, por meio do seu próprio perdão. Nós somos bem-aventurados, e vocês viram isso hoje pela manhã, nós estamos vendo isso agora, nós somos bem-aventurados, não por sermos justos, mas por sermos perdoados e reconciliados com Deus. Quero chamar o pessoal do louvor, o ministério de louvor, para nós finalizarmos com um cântico, e após eu vou fazer uma oração. Se você puder, já fique de pé. No início eram as palavras, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
proclama a tua glória, pois ressuscitaste.